Senhoras e senhores, acabou de acontecer o sorteio da Copa do Brasil. Vamos comentar quem é que deu sorte, quem é que se saiu bem aqui, vai decidir jogo em casa, pegou time fraco, e quem deu azar ficou bom e ruim pra quem? O seu time deu sorte? Vamos lá, agora, quartas de final de Copa do Brasil, só restam 8 times, o Vasco, que eu tô aqui com a camisa, é um deles, mas a gente não começa falando de Vasco, a gente começa em um confronto que tem tudo pra ser meio ruim, pelo menos de qualidade técnica, porque a gente tá falando de Corinthians e Juventude. O Juventude não tá tão mal no campeonato, mas o Corinthians tá. E o Corinthians agora, ele enfrenta uma realidade meio confusa, que eu quero saber a opinião do torcedor. Porque assim, neste exato momento, o time de Itaquera está na zona de rebaixamento, e isso não quer dizer que ele vai ser rebaixado, mas por enquanto, se o campeonato acabasse hoje, ele estaria sendo rebaixado. E aqui a gente entra naquela dúvida assim, vale a pena pro Corinthians focar na Copa do Brasil? Assim, sendo bem sincero, por mais que o Juventude no Brasileirão esteja melhor do que o Corinthians, eu acho que o Juventude era o adversário ali que quase todo mundo queria, tá ligado? Ninguém ia ficar puto porque, nossa, dei azar, meu time pegou o Juventude. Vamos ser bem sinceros, a realidade é essa, apesar de que, se você olha pra tabela, o Corinthians é o time mais fraco na tabela do Brasileirão. Eu acho que aqui é o seguinte, o Corinthians, além do próprio Brasileiro, onde ele briga pra não cair, a gente tem que lembrar que ele também tá, pelo menos por enquanto, na Sul-Americana. Então já são 2 campeonatos, com esse aqui 3. Ficar focando na Copa do Brasil é algo bom? Porque pode ser que sim, se você não cai, e além de você não cair, você ganha a Copa do Brasil, termina o ano no saldo positivo. Porém, se você cai, mas chegou, sei lá, na semi, na final, não adianta nada, tá ligado? Então, assim, é uma coisa realmente confusa. Eu não sou a pessoa ideal pra falar, nossa, o que é melhor pro Corinthians? O que o torcedor quer? Se você aí que tá vendo esse vídeo torce pro Corinthians, sinta-se à vontade de falar, pô, eu preferiria que aconteceria isso, que acontecesse isso ou aquilo e tal. Comenta aqui. Eu acho que, assim, é um jogo que os dois podem passar. Eu acho que não tem nenhum amplo favoritismo aqui, tá ligado? O Juventude, cara, principalmente em casa, tem se mostrado um time pra lá de chatinho no Campeonato Brasileiro. Ganhou de alguns times da parte de cima, ganhou do meu time, inclusive, ganhou de 2-0 lá. É um time que, assim, em casa é bem enjoado. Só que a partida definitiva, o jogo da volta, não vai ser na casa do Juventude, vai ser na casa do Corinthians. E querendo ou não, tipo assim, se você consegue ou empatar ou perder de pouco, você decidir em casa, que no caso seria o caso do Corinthians, é um negócio que costuma ajudar bastante, tá ligado? Tem time que em casa se transforma em outro, e é aquilo, a gente vai ter já no primeiro jogo a oportunidade de ver se o Juventude cria um placar. Porque assim, se criar um 2-0, um 3-1, sabe, 2, 3 gols de vantagem, a coisa já fica meio difícil. Aí você já entra ainda mais na discussão de vale a pena focar pra caramba na Copa do Brasil, sendo que no Brasileiro tá acontecendo isso, e na Sul-Americana aquilo. Enfim, vamos ver. Você aí, quem você acha que passa desse confronto? É um jogo de pessoas, de times que estão na parte de baixo, e aí o próximo confronto é o contrário disso. A gente sai de falar de rebaixamento pra falar de uma galera que tá brigando por Libertadores. De um lado, o Atlético Mineiro, que eu esperava mais do Atlético esse ano, principalmente tendo em vista o time que o Atlético tem, tá ligado? Eu esperava mais, não tá mal, tá ligado? Quem dera o Vasco tivesse jogando igual o Atlético tá, mas tendo em vista o time que ele tem, que é bem melhor do que o do Vasco, era pro Atlético, na minha opinião, tá rendendo um pouquinho mais. E aí do lado do São Paulo, não tem como a gente não lembrar que o São Paulo é o atual campeão desse campeonato, portanto deve ser respeitado. E assim, ganhou do Flamengo, tá ligado? E, inclusive, a gente pode ter, dependendo do que acontecer, essa mesma final de novo, se o São Paulo passar, ele não enfrenta o Flamengo, a não ser numa possível final. Então, pode ter essa reedição. Além disso, fora ter ganhado no passado, que é legal, mas já passou, o São Paulo joga bem com o Zubeldia, teve aí problemas com lesão e tal, o Alisson, que é um jogador importante, acabou se machucando, mas mesmo assim, o São Paulo do Zubeldia, ele vai muito bem, obrigado. O Carpini foi embora, e acho que a essa altura todo o São Paulino já tá feliz com essa notícia, porque, de fato, a troca de técnico melhorou o time, tá ligado? Assim, tem que ver o que o Atlético também vai querer. Aliás, os dois estão vivos na Libertadores, né? Então a gente tem que ver aqui o que vai acontecer. O Atlético tá realmente vivo? São Lourenço, não é isso? Tá assim, buguei durante 2 segundos, mas está assim. Então assim, até que aconteça lá, algumas coisas ainda podem acontecer, vai passar água debaixo dessa ponte e algumas coisas podem mudar. O jogo definitivo é na Arena do Galo, ou melhor, é em Minas Gerais, é só isso que dá pra saber. Pra quem não tá acompanhando a treta, o Paulinho, jogador do Atlético, chegou a falar que ele preferiria jogar ou no Independência ou no Mineirão, porque ninguém tá aguentando o mau gramado da Arena MRV. Então assim, a gente não sabe se vai ser na
a Arena MRV, o que sabe é que vai ser mando de campo do Atlético Mineiro. Então, assim, vai ser aqui em Minas Gerais, o São Paulo joga o primeiro jogo dentro e depois fora. Então, assim, tem essa certa vantagenzinha, assim. Só que, assim, ainda bem, vantagem de jogar dentro e fora de campo, dentro e fora de casa, ela cai por terra quando você, no primeiro jogo, vai lá e mete 2, 3 gols. Aí a coisa toda muda, tá ligado? Mas é um jogo complicado e eu, se fosse pra chutar aqui, eu acho que eu vou de São Paulo nessa brincadeira. Tem alguma certeza do que eu tô falando? Não tenho, mas eu acho que eu vou de São Paulo. Gostaria de saber a opinião dos senhores aí. E aí a próxima, Flamengo e Bahia. E aqui, cara, aqui também é outro jogo muito bom. Um Flamengo que vive uma fase bichada. O Tite talvez mais contra a parede do que nunca. Eu acho que ainda longe de uma possível demissão. Acho que precisaria mais merda acontecer para o Tite realmente correr risco de ser demitido. Mas a coisa não tá legal. Não é um cenário onde tá todo mundo, nossa, que grande treinador. Muito pelo contrário. Acabou de tomar recentemente uma goleada pro Botafogo. Então tá sim um pouco pressionado. O Flamengo, não o Tite, mas o Flamengo foi finalista no passado e perdeu, inclusive perdeu os jogos. Tipo assim, não ganhou nem ida nem volta, né? O Flamengo chega pressionado para esse jogo. E aí, o Bahia, em contraponto, o Bahia faz mais um ano bom. Talvez dava pra estar um pouquinho melhor, mas não chega a estar mal, tá ligado? E o Bahia, cara, eliminou o Botafogo. É assim, eu acho que a ausência de Botafogo e Palmeiras nessa fase da Copa do Brasil, ela é curioso você notar, porque, assim, principalmente o Botafogo, o Palmeiras, ele tem um retrospecto nos últimos 5, 6, 7 anos que ele tá comendo o futebol brasileiro, mas esse ano é o ano do Botafogo. O que tá jogando, o Botafogo de hoje joga mais do que o Botafogo do ano passado que pipocou. E assim, é claro que agora é fácil falar isso, porque a gente já sabe que a pipoca aconteceu, que os caras perderam um título que parecia imperdível, tá ligado? Mas tirando isso de lado, o Botafogo de agora, ele é até melhor. Não só por causa da pipoca e tal, tipo, o time é melhor, ele joga de uma forma diferente, ele tem técnico, porque ano passado, a essa altura do campeonato, o Botafogo já tava naquela bagunça de o Luiz Castro foi embora, quem é que vem, chega e não fica e tal. Não é esse mais o caso, o Botafogo tá bem, tá ajustado. E por que eu tô falando do Bootfire? Porque o Bahia tirou ele. Então, assim, a gente tem que respeitar isso aí. No caso do Flamengo, o Flamengo decide em casa no Maracanã. O jogo da volta é no Maracanã, então fica um pouco melhor aqui, a depender do que vai acontecer. Cara, eu tô curioso para ver se o Flamengo passar na Copa do Brasil, a coisa ainda fica legal, porque assim, se eliminar o Bahia, o chaveamento tá bem tranquilo pro Flamengo. Se eliminar o Bahia, que não é um adversário fraco, o Bahia que agora tem até o Lúcio Rodrigues, que inclusive já fez gol e tal, que é um baita jogador, que o Palmeiras queria, que o Vasco queria, que o Bahia conseguiu, através, é claro, do Grupo City, que tem toda aquela questão de talvez depois vai lá pra Europa, tá ligado? Mas enfim, o Flamengo tem que conseguir tirar o Bahia, o que não vai ser fácil. Se conseguir, aí a gente já fala. Agora, chegando no meu time, Vasco e Atlético Paranaense. Nesse ano, os dois já se enfrentaram, o Vasco perdeu, foi aquele jogo de 1-0 que o Hugo Moura puxou a camisa do cara, abraçou, foi expulso, fez uma cagada toda, o Vasco perdeu na bobeira, tá ligado? Enfim, Vasco e Atlético Paranaense. Curiosidade, em 2011, quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil pela primeira e por enquanto única vez, justamente nas quartas, igualzinho agora, o Vasco pegou quem? Exatamente o Atlético Paranaense, igualzinho agora, só não vê quem não quer, hein? Tá tudo aí, ó, o spoiler tá dado. Enfim, Vasco e Atlético Paranaense, dava pra ser pior. Tinha muita gente, eu vi pelo menos algumas pessoas falando, pô, eu quero logo enfrentar o Flamengo. Eu vi vascaíno falando, não, tô confiante, eu quero logo enfrentar o Flamengo e tal. Eu, sinceramente, não tava muito por aí, não. Por mais que o Flamengo não vive lá o seu melhor momento e tal, tá meio muvucado, tá com alguns problemas e tal, eu tenho um pouquinho de medo. Se puder levar pra depois, deixa o Flamengo pra depois, eu gostaria de levar. E foi isso que aconteceu. O Atlético Paranaense tá longe de ser um time fácil, até porque, assim, a essa altura do campeonato, já quartas de final, não tem facilidade, tá ligado? Não tem mais nada que seja fácil. E assim, na verdade, pro Vasco, na Copa do Brasil, não teve coisa fácil em momento nenhum, porque o Vasco quase caiu, sei lá, por Água Santa, tá ligado? Por Água Santa, o Vasco teve que fazer gol no final, que não sei o quê. Então, assim, nunca teve momento fácil. Dito isso, como eu falei, eu acho que dá pra ter sido pior sim. A gente poderia ter pegado, por exemplo, o Flamengo. Eu acho que o Flamengo seria pior, tá ligado? Eu acho que, assim, até o São Paulo seria pior, porque, enfim, jogou bem ano passado, tem jogado bem de novo. O Atlético Paranaense é um time
time que dá pra gente facilmente eliminar? Não, mas dá pra imaginar. Até porque, voltando à tabela do Campeonato Brasileiro, ele tá só uma posição acima da gente. Então, assim, obviamente, gente, não entenda isso aqui que eu tô falando como soberba, tá ligado? Porque senão, talvez vai ter aqui algum torcedor do Furacão que vai ver isso aí e vai falar, lá, o cara tá feliz que pegou nós. Não é o caso, mas eu acho que dá pra gente concordar, assim, que existiam cenários piores pro Vasco. Isso aqui é um jogo bem aberto, o Vasco pode muito bem ser eliminado jogando mal os 2 jogos, eu não duvido nada, tá ligado? Mas existe conversa aqui. Eu acho que tá aberta a coisa. E quem joga a partida definitiva em casa, quem vai ter essa vantagem? Não é o Vasco da Gama. A gente faz o primeiro jogo em São Januário e aí é aquilo, tem que aproveitar o primeiro jogo para fazer o que dá para fazer. É assim, nem que seja 1 gol de vantagem, mas o ideal é ganhar já no primeiro jogo. Lá em 2011, quando a gente eliminou o Atlético Paranaense nas quartas de final, o Vasco fez o primeiro jogo fora e empatou, e aí o jogo definitivo fez dentro de casa e venceu. Então, assim, fora costuma ser complicado. Vamos lembrar que o Atlético Paranaense ele tem a questão do tapetinho, da Grama Society, que muita gente reclama, que fala que é diferente, que é isso, que é aquilo e tal. Então, assim, ele tem lá suas peculiaridades, é um time que dentro de casa também não é nada fácil. Então, o Vasco tem que aproveitar o jogo em São Januário. E aí, é até curioso, porque a gente, se eu não me engano, se eu não tiver falhando a memória aqui agora, a gente vai ter uma sequência de Vasco e Atlético Paranaense, porque vai ter no Brasileirão, e aí eu acho que a rodada seguinte já é a Copa do Brasil. Então, assim, a gente vai ter 2 vezes acontecendo isso, e aí um intervalo, e depois mais uma. Então, vai ser tipo agora, quando teve 3 jogos quase que seguidos de Flamengo e Palmeiras, vai ter tipo isso entre Vasco e Atlético Paranaense. A gente não sabe como que vai estar o Vasco até lá. Se o Coutinho já vai ter voltado 100%, eu imagino que voltado sim, mas em que ponto vai estar o Coutinho? Não pode ter mais lesão. O João Vitor, zagueiro, que é muito importante para a não existência do Léo Pelé no time titular, ele acabou de voltar de uma lesão de mais de 1 mês parado, e aí assim, não pode machucar. O mesmo vale pro Maicon. Josão, você tá se apegando ao Maicon? Amigo, eu tô me apegando a qualquer coisa que tira o Léo Pelé do time. E além de Léo Pelé, tem, sei lá, Praxedes, tem Pumita, tem muita gente aí que tá no banco e dele não deve sair. Porque se sair é complicado. O Praxedes chegou a jogar no Atlético Paranaense? Acho que não, né? Acho que veio uma informação completamente aleatória aqui na minha cabeça. Mas se o Praxedes nunca jogou, Hugo Moura já. Hugo Moura, que fez a cagada no jogo do Brasileirão, já salvou. Então, assim, esse ano o Hugo Moura decidiu, jogando pelo Vasco, um jogo contra o Atlético Paranaense. O problema é que ele decidiu favorável ao Atlético Paranaense. Chegou a vez dele devolver e fazer uma pra nós, uma pra Deus ver, tá ligado? Olhando o chaveamento, senhoras e senhores, ficou dessa forma aqui. Então, olha só, o que pode acontecer na final? Somente na final o Vasco pega o Flamengo. O Vasco, se passar do Atlético Paranaense, ele pega ou o Atlético Mineiro ou o São Paulo. O que, vamos combinar que é bom. E assim, seria uma baita numa final, um clássico carioca. E aí, de preferência, se não for pedir demais, a gente ser campeão, assim, como quem não quer nada, 2 gols do Coutinho. Assim, como quem não quer nada, tá ligado? Pô, já fomos tristes demais, assim, se eu puder pedir alguma coisa aqui. Enfim, o Atlético Paranaense também pode pegar Galo e São Paulo. A gente pode ter aqui do outro lado, como eu falei, a reedição da última Copa do Brasil. Então a gente pode ter o Flamengo pegando o São Paulo na final, e como eu falei na questão do chaveamento, olhando aqui agora, fica mais ilustrado o que eu quis dizer o seguinte: o Bahia não vai ser um adversário fácil pro Flamengo, pelo menos na ideia não é pra ser, tá ligado? Se for um adversário fácil, vai ser surpreendente. Mas enfim, na teoria não é pra ser um adversário fácil. Porém, se o Flamengo passar, ele pega ou Corinthians ou Juventude. É claro que times igual o Corinthians, pô, tem muita camisa, tem muita torcida, estádio, né, Química lotado não deve ser fácil e tal, mas a realidade do Corinthians hoje é outra. Então, assim, o Flamengo, ele tem tudo aqui, caso passe do Bahia, ele tem tudo pra cavar a vaguinha dele na final. Enfim, eu acho que é difícil cravar os favoritismos, a coisa tá bem equilibrada. Se fosse pra chutar aqui, eu chuto na nossa classificação, pelo menos por enquanto. Vocês, olhando pra isso aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui embaixo, se eu falei alguma besteira, pode comentar também. E olha só, se você assistiu até aqui, deixa eu te convidar para uma coisa. Hoje é o que? Terça. Hoje tem live na Twitch, você pode ver de graça. A gente tem live quase todo dia comentando as coisas e confessando. Então, se você quiser a chance de conversar comigo, nossa, grandes coisas, hein, cara? Se você quiser trocar uma ideia comigo, hoje na Twitch, o link eu vou deixar aqui na descrição, 6 horas da tarde, 18 horas. Beleza? Enfim, espero você lá. Muito obrigado por assistir, pessoal.